Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 24/10 de 2025. A agendinha bem cheia da NBA para a gente ser muito lucrativo. Ontem, dois jogos, tivemos um green aqui em pelo menos 30 pontos do Shai Gilgeous-Alexander. Não conseguimos o green ali no handicap positivo do Denver Nuggets, mas ontem no grupo VIP conseguimos ali com tranquilidade um over 23,5 pontos, rebotes, mais assistências do Aaron Gordon. Só o que ele fez de bola de 3 ali já teria batido essa tip, então com muita tranquilidade garantimos a melhor odd indicada do dia lá no nosso grupo VIP. E se você quiser participar, tem um contato aqui embaixo para vocês, conversem lá com o Matheus se vocês quiserem dividir em 2 meses aí esse valor para vocês ficarem 2 meses com a gente negocia, conversa lá com vocês e confia, porque a nossa audiência é simplesmente demais e eu sei que ela vai deixar o like nesse vídeo de hoje para ajudar o projeto a seguir acontecendo. E hoje vamos aqui com a nossa maior meta de likes, porque a NBA está só começando e a agenda está muito interessante. 200 likes para esse vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal também, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. Seja membro se você quiser ter acesso a vídeos exclusivos que serão lançados a partir da próxima segunda-feira em diante, sempre ensinando vocês a serem excelentes apostadores, além do nosso guia que é exclusivo do VIP, que a gente indica como apostar contra e a favor de cada uma das equipes. O nosso objetivo, diferente de todos os outros grupos de tips, é ensinar vocês a usarem os números e estatísticas para criarem suas próprias apostas com maior chance de lucratividade. Então aqui é muito mais didático do que qualquer outro canal. Bora aqui para os nossos palpites de hoje, vamos começar aqui, né, com Orlando Magic e Atlanta Hawks. Os jogos que a gente pula ou serão de análises exclusivas do VIP ou não tem um cenário tão interessante para a gente trabalhar. Vamos se limitar de acordo com aqueles que a gente tem melhores possibilidades. E aqui eu acredito que nós temos uma excelente, tá? Na verdade, duas. Para quem está começando, eu acho que o mais interessante é trabalhar com pontos ali, pelo menos 25 pontos do Paulo Banchero, camisa 5 e principal jogador do Orlando Magic, tá? Tá pagando ali acima de 1,50, que é o que a gente gosta de trabalhar, mas a gente também tem a possibilidade aqui de trabalhar com acima de pontos, rebotes, mais assistências desse jogador, que somado a gente tem uma linha que eu considero também muito interessante aqui e mais de 37,5 pontos, rebotes e assistências. Lembrando que no último jogo ele foi um pouquinho abaixo, tá? Mas craque não vai mal 2 vezes seguidas e hoje ele enfrenta uma defesa muito pior do que a que o Miami Heat que ele enfrentou na última agenda dele. De acordo com os números da temporada passada, e pouco foi feito para poder mudar, o Atlanta Hawks é uma defesa que foi de metade de baixo da tabela. Eu acredito que eles também tenham tudo para ser uma das piores dessa temporada, mas acima de tudo é o terceiro ritmo mais alto da liga, ou seja, muitas posses de bola por minuto, ou seja, muitos arremessos, muitas chances de erros para rebotes serem garantidos e com muitas posses você tem mais chances de assistências e pontos também. O Paulo Banchero nos últimos 6 jogos contra o Atlanta Hawks ele teve um histórico muito positivo, mas acima de tudo ele enfrenta um adversário que para jogadores da posição na qual ele é de origem, sofre muito, tá? O terceiro time mais vazado para alas da última temporada. Em relação a rebotes aqui, eles foram um dos 10 times que mais cederam rebotes para jogadores dessa posição, e o terceiro que mais cedeu assistência, ele que reveza bastante na posição ala e ala pivô com o Franz Wagner, tá? E para a posição de ala pivô, o Atlanta foi o time mais vazado da última temporada da NBA e o time que mais cedeu assistências também, ou seja, para as duas posições do banqueiro, eles foram um prato cheio. Contra o Atlanta Hawks nos últimos 6 jogos, ele teve média de 29,7 pontos, marcando pelo menos 26 em 5 desses 6 jogos. Não conseguiu superar no último e, como eu disse, 2 jogos seguidos, uma grande estrela jogando mal é um pouco mais complicado de se acontecer, tá? Inclusive, foi o jogo que ele menos arremessou disparado. Foram 13 arremessos em relação aos 24, 25, 29 que ele costuma fazer contra esse rival. E quando a gente fala aqui de pontos, rebotes, mais assistências, ele superou em 4 desses 6 jogos e teve média aqui muito acima disso, né? Ele conseguiu aqui mais de 40 pontos, rebotes e assistências de média, o que também é muito interessante para essa partida. Vamos falar agora aqui a respeito de Cleveland Cavaliers e Brooklyn Nets, que a gente tem aqui um confronto que eu vou dizer para vocês, talvez seja a tip menos segura do dia, mas a gente vai tentar dar o nosso melhor aqui para explicar para vocês do porquê que dentro dessa partida ela também faz sentido, tá? A gente tem duas defesas que não são tão confiáveis. A defesa do Cavs tem tudo para ser muito boa, tá? Mas de acordo com a última escalação que eles tiveram,
com a ausência do Darius Garland e a possível ausência do DeAndre Hunter, mais o Lonzo Ball ainda não estando 100%, eles devem entrar com aquela formação com Sam Merrill, com jogadores ali muito baixos e que não são tão experientes ou bons defensores. E aliando isso à péssima defesa do Brooklyn Nets, a gente tem aqui um over 224,5 pontos bem factível. Por mais que o Nets não tenha um ataque tão eficiente, eles vão enfrentar um Cavs que joga e deixa jogar, tem muitas posses de bola por minuto, joga num ritmo alto, dos 10 mais altos da última temporada, e em time que tá ganhando não se mexe, dificilmente eles vão alterar essa característica de jogo deles, então o over acaba sendo o melhor caminho, tá? O Brooklyn Nets foi uma das 10 piores defesas da última temporada e o Cavs foi o melhor ataque por 100 posses de bola. Em relação a ritmo, velocidade, o Cleveland, como eu disse, foi um dos 10 times mais rápidos da NBA. Com isso, teremos muitas posses de bola por minuto para que ambos os times hoje possam ser produtivos. Claro que, acima de tudo, eu estou confiando no Cavs para que essa linha seja superada, porque nos últimos 15 jogos do Cleveland, a gente teve mais de 233 pontos de média nas partidas em que eles se envolveram, mesmo enfrentando alguns times under, como o Los Angeles Clippers, enfrentaram também ali o New York Knicks 2 vezes dentro desse calendário, ou times lentos, né, que também não costumam pontuar em alto nível, não porque não são eficientes, mas porque jogam num ritmo um pouquinho mais devagar, tá? Então a gente tem um cenário aqui bem interessante, lembrando que o Cavs joga fora de casa, perdeu a primeira partida e eles precisam dar uma resposta para se afirmarem como um dos principais candidatos ao título da Conferência Leste. Vamos falar agora aqui a respeito da nossa próxima partida. Temos aqui Boston Celtics e New York Knicks. Aqui eu acredito que uma vitória do New York Knicks faça sentido com a de 1,60, mas a gente precisa ficar de olho na escalação. Ou de Anunoby, Karl Anthony Towns e Josh Hart ou são dúvida ou não jogam hoje. Então a gente precisa pelo menos ali do Karl Anthony Towns à disposição para que esse time mostre que eles são melhores do que seus rivais. O Boston Celtics é um time que enfraqueceu muito da última temporada para essa, perderam muitos jogadores, não fizeram reposição. Trouxeram ali o Anthony Simons, que pode ser um scorer, mas ainda assim é muito pouco. Um time que joga com Jaylen Brown, Derek White, Peyton Pritchard e Keita ali na escalação titular, dificilmente vai conseguir se defender com muita facilidade para um time que eu considero que está bem completinho, tá? Principalmente em relação ao elenco. Então o New York Knicks deve vencer essa partida. Quando a gente olha aqui os últimos números dos confrontos diretos entre essas franquias, nos últimos 6 jogos, o New York Knicks conseguiu se sair muito bem, tá? Eles venceram aqui 4 e perderam 2. E nas vezes em que eles perderam, o seu ataque não funcionou, conseguiram marcar no máximo 102 pontos, mas dificilmente sem Porzingis, Jrue Holiday e Jason Tatum, 3 excelentes defensores, esse Boston Celtics vai conseguir manter o New York Knicks em linhas tão baixas. Beleza? Lembrando também aqui que o New York Knicks joga dentro de casa e já venceram o Cleveland Cavaliers, aquele que para muitos é o principal rival deles no leste, na briga pelo título dessa conferência. Próxima partida que a gente vai avaliar aqui para vocês será Detroit Pistons e Houston Rockets. Aqui a gente vai trabalhar com um jogador, tá? A gente está falando aqui de um Kevin Durant que vai fazer a sua estreia dentro do seu ginásio, da sua nova torcida, time no qual ele já disse que quer se aposentar. Vamos de pelo menos 25 pontos para ele. Ele que na primeira rodada teve 60% de field goal, foi muito bem mesmo, não acertando as arremessos de 3, mas do terceiro quarto até o segundo overtime que teve, ele só fez 5 arremessos. Ele arremessou menos que o Amen Thompson, ele que é um scorer, ele veio para a franquia para ser um pontuador e ele arremessou apenas uma bola a mais do que o Jabari Smith Jr., que é para mim só um 3&D, um cara ali que fica aberto no perímetro para arremessar de 3 e defender, que não tem tanta capacidade assim de criar o próprio arremesso. Então, o Kevin Durant precisa dar uma resposta, assim, é inesperado para esse que é um dos maiores scorers da história da liga. E lembrando, a partir do terceiro para o último quarto, ou os times dobram no Kevin Durant, ou colocam um marcador de mano a mano ali para cima dele, porque você consegue parar os companheiros dele, mas dificilmente você para o KD, ainda mais no mano a mano. Mas, diferente do Oklahoma City Thunders, o Detroit não tem um excelente defensor ali de mano a mano, como é o Luguentz Dort. Então a gente tem aqui o Kevin Durant podendo pontuar muito bem hoje. Ele que é um dos jogadores mais completos ofensivamente, falando da história da liga, pontuando a média distância, no garrafão, do perímetro, cria o próprio arremesso, tem um mano a mano excelente, e ele que marcou 38,6 pontos de média contra o Detroit Pistons nos últimos 8 confrontos. Ele marcou pelo menos 36 pontos em 6 dos últimos 7 jogos contra esse rival. Isso aqui é bizarro. Conseguiu pelo menos 25 pontos em todos os jogos. Beleza?
Pessoal, antes da gente seguir aqui o nosso vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Não se esqueçam de hypar esse vídeo também, ajuda bastante. E se você quiser ser membro, um valor simbólico, menos de R$ 5 você garante aqui alguns benefícios exclusivos do nosso canal e ajuda a gente a continuar produzindo vídeos gratuitos para vocês. Deixem nos comentários qual a boa de hoje, quais os tipos que vocês mais pretendem fazer, vocês têm mais confiança. E se vocês discordam da gente, comentem o porquê vocês não acham que isso faz sentido. E no nosso Instagram, @cesta-de3, tem palpites rápidos exclusivos lá, além de outras informações que a gente costuma compartilhar lá. Tenho certeza que vocês vão gostar. Segue a gente no Instagram, a gente está com a meta de 30 mil inscritos esse ano no YouTube, e no Instagram a meta de 5 mil seguidores, bem baixinha, tá? A gente só tá com 1.000, mas tenho certeza que a gente consegue superar essa marca, beleza? Bom, vamos falar rapidinho aqui de Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers. O torcedor do Lakers sempre tem aquela sensação, cara, os times jogam muito melhor contra a gente do que contra os outros. É o famoso, todo goleiro contra o meu time vira o Manuel Neuer. Só que isso é uma verdade, porque o Lakers é o time mais midiático da liga. E jogar no ginásio deles, principalmente times de mercado pequeno, como Portland, Charlotte e o próprio Minnesota Timberwolves, a chance desses jogadores mostrarem que eles são um candidato a título para todos os Estados Unidos e quem sabe para o mundo todo, mas eles só se importam nos Estados Unidos, são nos jogos contra o Lakers, na casa dos Lakers. Então o Minnesota pode brilhar, principalmente porque o Anthony Edwards vai querer fazer um grande jogo hoje. Eu acho que o Timberwolves, mesmo como visitante, é favorito para essa partida, mas eu acho que é um jogo meio perigoso, tá? Então eu vou ficar bem de fora, mas se vocês acham que o Luka Doncic vai resolver tudo sozinho aqui, pensem duas vezes, porque esse Timberwolves é melhor defendendo, é mais eficiente atacando, não tem o melhor jogador em quadra, mas tem talvez ali o segundo e terceiro melhor, por que não? Mas eles têm um coletivo muito forte, então o Lakers tá em apuros, se for para investir em alguém, tem que ser de forma individual. Luka Doncic ou Anthony Edwards, ambos fizeram mais de 40 pontos nas suas últimas exibições. O Anthony Edwards não costuma ter um histórico tão privilegiado assim contra o Los Angeles Lakers, mas no último jogo em que ele arrebentou contra o Portland, ele também não tinha um histórico tão privilegiado. E mais do que isso, para você tirar vantagem dos Lakers, você precisa arremessar de 3, porque eles não têm tanta qualidade nesse tipo de arremesso para equiparar o jogo, e o Anthony Edwards é um chuta-chuta do caramba, então certamente ele vai ter volume de jogo. Gosto muito dele para hoje. O Luka Doncic teria que colocar uma linha ali de mais de 30 para pagar algo interessante, então eu priorizaria o Ant-Man, beleza? Bom, vamos seguir aqui falando a respeito de Golden State Warriors e Portland Trail Blazers, e aqui a gente vai de vitória dos Warriors, tá? Os Warriors vão estar cansados, eles vão aí para o seu terceiro jogo em 4 dias, se eu não me engano, segundo jogo em noite consecutiva. Ontem enfrentaram o Denver Nuggets. Em jogos de back-to-back, geralmente os times ali eles planejam as estratégias, treinam pensando no time mais competitivo, que é mais provável eles encontrarem lá nos playoffs. Então, eles focaram muito no Denver Nuggets. Aqui eles podem ser surpreendidos, mas eu acho que vale o risco com odd de 80, porque eles vão enfrentar embalados um adversário que eles costumam deitar e rolar. Bom, vamos aqui para os números. A gente está falando aqui de um Golden State Warriors que encara um Portland no qual eles só perderam uma vez nos últimos 14 jogos, e essa derrota foi por apenas 3 pontos, tá? O Portland Trail Blazers tem uma dificuldade tremenda contra os Warriors, e eu acho que sem o Damian Lillard ainda, o Portland tem acima de tudo a dificuldade nas bolas de 3, de equiparar os seus rivais, porque com o Shadon Sharpe ali na escalação, Danny Avdija, Klingan, você só tem ali o Jrue Holiday, de fato, de jogador experiente, que eu confio um pouquinho mais nas bolas de 3, mas o Jrue Holiday não é um pontuador. Ele é, acima de tudo, um cara ali para colar os seus companheiros, para defender, etc. E ele vem de uma noite muito produtiva. Talvez isso não aconteça em 2 noites consecutivas, mas isso pode sim acontecer com o Stephen Curry, Jimmy Butler e companhia. Al Horford pode não jogar hoje, porque tá mais velho, dificilmente ele vai jogar jogos de back-to-back, mas se jogar, ótimo, porque ele encaixou muito bem nesse time do Golden State, que até aqui é a sensação da temporada. Conseguiu aí 2 vitórias contra times interessantes, Lakers e também contra o Denver Nuggets. Vamos ficar de olho nessa vitória aqui da equipe de Stephen Curry e companhia. Vamos seguir aqui falando a respeito de Dallas Mavericks e Washington Wizards. O nosso palpite vai ser em cima do Anthony Davis, beleza? Mais um jogador aqui pra gente investir, pra acreditar que vai brilhar.
o Anthony Davis vai encarar um time que, além de ser uma das piores defesas da NBA, é um time muito inexperiente, que não só é um dos piores times da liga, como é um dos piores times da pior conferência, no caso, o leste. O Wizards vai jogar hoje fora de casa. Eu acredito em pelo menos 25 pontos do Anthony Davis, que foi muito bem na última partida. Sem o Kyrie Irving, é o dono desse time. E ele foi muito bem mesmo contra o Wembanyama, tá? Pelo menos ofensivamente falando, porque defensivamente ele não teve muito o que fazer. O Washington, como eu disse para vocês, os números que a gente tem de referência da última temporada, mas para essa, pouco eles fizeram para isso mudar. Eles foram a terceira pior defesa da NBA e eles foram também o quarto time mais rápido. Então eles defendem mal e dão muitas posses de bola por minuto para os seus rivais. Quando a gente fala aqui para jogadores da posição do Anthony Davis, que é pivô e ala pivô, eles sofrem muito. O time mais vazado para pivôs em toda a NBA e o quarto mais vazado para ala pivôs. Quando a gente vai aqui para a jogada de pick and roll man, a gente tem uma jogada aqui na qual o Cooper Flag pode conectar muito bem o Anthony Davis para pontuar bem contra esse Wizards, que foi o sexto time que mais sofreu pontos nessa jogada para os seus adversários e teve o terceiro pior aproveitamento. Como eu disse, eles não fizeram nenhuma movimentação na off-season para poder melhorar essa questão e defensivamente é uma jogada ali fácil de você conectar de armador para pivô, ser produtivo e pontuar bem. O Anthony Davis, que nos últimos 10 jogos contra o Washington Wizards, ele teve uma média absurda de 33,7 pontos, marcando pelo menos 25 pontos em todas essas 10 oportunidades recentes. Para finalizar o nosso vídeo, vamos falar aqui de Jazz e Kings. Aqui a gente tem um jogo que deve ser bem aberto, tá? O Utah Jazz pontuou muito bem, tem um time jovem que vai correr e vai ter muitas posses de bola por minuto, mas que não tem tanta qualidade defensiva, apesar deles terem feito um bom jogo ali contra o Clippers, mantendo eles em linhas baixas. Nos últimos confrontos contra o Sacramento Kings, eles sofreram 123,3 pontos e marcaram 109,1. A gente teve aqui eles sofrendo pelo menos 121 pontos em 4 dos últimos 5 jogos contra esse rival, ou, se a gente for olhar aqui, eles conseguiram sofrer 120 pontos ou mais em 70% desses 10 jogos mais recentes. O Sacramento Kings nessa temporada deve ser uma das piores defesas da NBA, tá? Na última eles já foram uma das 10 piores, mas com DeRozan, Zach LaVine, tendo ali o Sabonis como seu principal protetor de área é muito pouco, tá? Ele não é um excelente defensor ali de garrafão. Então, são times que dependem do seu ataque para produzirem bem. O Kings foi o sétimo melhor ataque da última temporada e os dois times devem jogar no ritmo alto, porque são formações mais leves e jovens. O Jazz, o sexto time mais rápido da NBA na última temporada. E a gente também tem aqui o Jazz como um dos times mais vazados, a pior defesa da última temporada e um time que teve um dos piores aproveitamentos em defesa de território triplo da liga, sendo o time que mais sofreu bola de 3 por jogo na última temporada. Então isso abre margem para a gente acreditar em um over. E o nosso palpite vai ser acima de 223,5 pontos totais nessa partida. Acima de tudo, acreditando que o Kings dentro de casa vai produzir muito bem e o Utah Jazz, ainda sem aquela mentalidade de tank, de perder de propósito, vão contribuir nessa pontuação com pelo menos 100, 105 pontos aí que eu acho que deve rolar. Beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. E a gente também tem um canal ali com os nossos palpites mais curtos. Então, se você quer... eu só quero o palpite desse jogo em específico. A gente deixou na descrição aqui o link do nosso outro canal, onde a gente vai lançar também os cortes assim das principais palpites para você conferir no formato de shorts. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência e falou!